93% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. O debate esquentou com os casos recentes de violência em que menores apareceram como protagonistas de crimes que chocaram o país. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o advogado criminalista e professor de Direito Penal do IBMEC, Felipe Machado. Felipe, boa noite. Aos 16, eles já podem votar, podem se casar e, com a autorização dos pais, serem emancipados. Eles já têm condições de responder pelos atos? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Bom, Raquel, nessa discussão sobre maioridade penal, a questão que se coloca é quando a pessoa ela já tem a condição de entender o caráter ilícito do seu comportamento, entender se a sua conduta está correta ou não, e de comportar-se de acordo com esse entendimento. Então, tem-se que o adolescente entre 14, 16 e 18 anos, ele está em formação do seu caráter, num processo de formação da sua personalidade. De forma que no ordenamento brasileiro hoje, na lei brasileira hoje, entende-se que essa formação, ela terminaria aos 18 anos. Então, em torno de 18 anos, em alguns casos um pouco mais, um pouco menos, mas nos termos da lei, 18 anos, é o patamar onde a pessoa ela é responsabilizada criminalmente. Bom, a discussão sobre a redução da maioridade penal. Podemos entender hoje que, se reduzirmos para 16 anos, nós teremos novas pessoas ingressando no sistema prisional. Sistema prisional hoje que conta com cerca de 518 mil detentos para 310 mil vagas, ou seja, temos um número muito superior de detentos em relação ao número de vagas. E considerando a redução da maioridade penal, teríamos uma nova parcela de detentos ingressando aonde não há mais vagas. Então, temos um primeiro ponto nesse sentido. Na sequência dessa discussão, tem-se que qual seria verdadeiramente o problema por trás da redução da maioridade penal. Bom, um levantamento feito no ano de 2010 aqui em Belo Horizonte, pela Vara da Infância e da Juventude, chegou-se à conclusão de que 67% das crianças e adolescentes envolvidas em atos infracionais, elas vêm de uma família no qual a renda familiar não ultrapassa a 2 salários mínimos, de famílias desestruturadas. Então vem a pergunta, a redução da maioridade penal é a solução para o problema? Será que nós não temos outras questões, que estão por trás dessa discussão sobre a maioridade penal e que, de fato, auxiliariam para reduzir esse índice de criminalidade, de modo a tornar a nossa sociedade mais segura? Então, essas são algumas das questões que permeiam o tema, e que nós devemos refletir sobre elas para chegar numa conclusão sobre é viável ou não a redução dessa maioridade penal. Por outro lado, fica para a família das vítimas aquela sensação de impunidade, porque o jovem, quando comete uma atrocidade como aquela cometida contra a dentista, queimada viva em São Paulo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tinha ciência disso. Essa discussão da impunidade, Raquel, ela é muito importante. Por quê? O Brasil é um país que nós temos leis, tanto as leis do Código Penal, direcionadas aos infratores, às pessoas maiores de 18 anos, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, direcionado às crianças e adolescentes que cometem os atos infracionais. Pois bem, se efetivamente o que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, certamente as condições desses adolescentes que, por exemplo, ingressam no sistema do ECA, que são, por exemplo, submetidos à medida de internação e regressam à sociedade, se nós tivéssemos o acompanhamento psicológico, a formação de um ensino científico, a formação de um ensino profissionalizante, dentro desses estabelecimentos, certamente o nível de reincidência, por exemplo, seria bem menor do que em relação aos índices que nós encontramos hoje. Existe um consenso internacional jurídico sobre isso? Não, nós encontraremos a discussão sobre a maioridade penal nos mais diversos países, como, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, a maioridade penal ela varia entre de 6 a 12 anos. Lembrando que lá, cada estado possui possibilidades, possui competência para legislar sobre esse tema. Então, em estados diferentes, você tem esse patamar de forma diferenciada. Na Espanha, no Japão, você vai encontrar patamares que giram em torno de 14 anos, de 6 anos. Aqui no Brasil, como todos sabemos, nós temos esse patamar fixo em 18 anos.
O assunto é amplo, eu gostaria de continuar, mas infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos. Obrigada. O Notícias de Minas termina aqui. Os principais fatos do Brasil e do mundo você confere daqui a pouquinho, às 9 horas, no Rede TV News. Para você, uma ótima noite, bom resto de feriado e até amanhã.